bom dia, meu povo. Estamos de volta aqui no nosso Clube 71 da manhã. Esse 71 está complicado o nosso 71, mas a gente vai afinando. Até a gente chegar lá, a gente já vai estar no jeito. Bom dia você que vai chegando, seja bem-vindo aqui ao nosso tempo, aqui alguns minutos para reflexão sobre a temática liderança. Então você que vai entrando, vai mandando aquele lembrete para um amigo, deixa aí também o seu comentário de bom dia, da onde você está, e pode interagir aí nos comentários, não tem problema. Nós estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar de mais um personagem que marca a história a partir da sua liderança. O nosso princípio aqui é trabalhar a liderança, de maneira transversal, certo? E a gente escolhe um personagem. Vamos trabalhar 21 personagens que marcaram a história com a sua liderança. É para qualquer público, quer seja você que esteja trabalhando liderança a nível pessoal, a nível profissional, a nível do seu empreendimento, do seu projeto, dos seus estudos, para você que é líder religioso, para você que é político, para você que tem um projeto de vida e que precisa de uma liderança a vários níveis. Então, sejam todos bem-vindos. É sempre bom aprender sobre essa temática muito importante que é a liderança. E nós vamos, os personagens que nós vamos trabalhar são personagens que marcaram o seu tempo, marcaram a história, embora a base para nós trabalharmos é personagens da Bíblia, mas os princípios é de liderança para qualquer meio. Eu escolhi esses personagens para a gente ter uma base de coerência e também é a fonte, a minha maior fonte, onde eu bebo para desenvolver a minha liderança e meus trabalhos de liderança, certo? O pessoal já vai chegando, a gente sabe que essa hora é poucas pessoas, mas o objetivo é esse mesmo, é para quem quer levanta cedo e vem assistir a live enquanto prepara seu café da manhã, enquanto prepara para sair para o trabalho, já sai no pique. Dulce, terceiro dia consecutivo aqui conosco, Deus abençoe sua vida, o pessoal vai chegando, o clube vai se fortalecendo, Clube 71 da manhã. José Ramos, Deus abençoe sua vida. Dá um tempinho aqui para nós começarmos, entrando, hoje eu vou falar de 4 princípios básicos para uma liderança, a partir de um personagem bíblico. Alexandre, Brasil está cedo, meu querido. Mas bem-vindo. Queridos, vamos avançar então. Antes de nós avançarmos para falarmos dos 4 princípios que para mim são importantes, é um dos líderes que eu mais inspiro na história, o líder que nós vamos falar hoje. Então eu tenho certeza que você vai aprender e muito com um líder que comete erros também. E a gente vai aprender um pouquinho sobre os erros da liderança. Alguns líderes que a gente vai trabalhar nesses 21 dias, uma das coisas que a gente vai perceber é que todos eles cometeram erros, mas erros que os ajudaram e os catapultaram para níveis, para frequências superiores. Dulce, não tem problema, a live fica disponível aqui na plataforma por 24 horas, então assista o que você puder agora e depois, quando você tiver um tempinho no horário de almoço ou antes da meia-noite, a live vai estar ainda disponível. Depois eu bloqueio porque meu objetivo aqui é alcançar quem está disponível. Quem vai assistir só por assistir não tem muito sentido. Então, por isso que eu não deixo, poderia deixar aí disponível, mas eu não deixo por esse motivo. Bom dia e bom café, Sulamita. Hoje eu ia trazer meu cafezinho para tomar aqui com vocês, mas eu acabei atrasando, fui fazer minha caminhada, acordei, tem que pôr disciplina, né, por pressão. Então acordei bem cedo, eu e a minha esposa fizemos a nossa caminhada e eu cheguei muito em cima
da hora. E como eu estava viajando ontem, não deu para preparar muito. Por isso que a gente começou também com um leve atraso que eu quero corrigir. Vamos lá então, fazer nossa oração? Vamos lá, juntos? Fazer nossa oração da manhã, juntos começarmos, termos um bom dia e podermos também debruçar sobre a temática da liderança. Vamos lá orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais um dia, agradecemos por mais uma oportunidade de poder levantar e continuar escrevendo a nossa história, a história da nossa família, da nossa vida. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada pessoa que já está aqui conosco, as que chegarão no decorrer do dia. Tem sido em torno de 300 pessoas a assistir essa live nas 24 horas que ela fica disponível. A minha oração é que abençoe cada uma delas. A minha oração é que multiplique sobre a sua vida. E de maneira muito especial, aqueles que estão aqui nessa manhã, bebendo direto da fonte, começando o dia da melhor forma. Que o Senhor multiplique sobre a sua vida. Dê a eles a oportunidade de serem fluxos contínuos de bênçãos, de encorajamento, de empoderamento daqueles que estarão à sua volta. Dê a eles a oportunidade de transbordar. Que tenham para eles de conhecimento, de recursos, de entendimento, de oportunidades e que isso seja transbordando na vida de outras pessoas. E assim a gente possa construir, meu Pai, um legado que fique para as gerações que virão depois. Como nós vamos ver hoje com Abrão, um líder que marcou a história, mas tem marcado gerações. Fato é que nós vamos falar dele hoje. Então eu oro e abençoe a cada um. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, vamos lá então. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, que é o texto que nós vamos usar por base. Eu só uso para a gente entender o personagem e entender a história. Mas depois eu vou entrar em tema. Eu sei que tem pessoas que assistem que não é evangélico, então por isso que não é uma pregação e nem tampouco é uma palestra, é uma conversa em torno de princípios. Ou seja, eu vou pescar na trajetória de liderança desses personagens pontos que são chaves para nos ajudar a gente na nossa liderança no dia a dia. Então vamos lá para Gênesis no capítulo 12. Você já encontrou aí? Deixa eu abrir aqui que fica mais rápido para nós. Vou deixar você também abrir aí para nós lermos juntos. Certo? Vou pegar uma versão aqui. Versão clássica, tradicional. Olha, diz o texto assim. Nós não vamos ler o texto que ele é extenso. E o objetivo aqui não é só para nós entendermos a ideia, certo? Diz assim, Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Gente boa, vou ficar por aqui apenas nesse texto. Se você tiver interesse em não conhecer a história, se você não é evangélico, não é crente, eu quero aconselhar você, na sua biblioteca, tenha uma Bíblia e leia a Bíblia. Leia ela, se não ler como um livro religioso, leia ela como um livro como qualquer outro livro. Se a gente for ver, abrir aqui antes da gente entrar nos princípios, se a gente for ver, as maiores ciências do mundo, elas baseiam-se na Bíblia. Elas têm a Bíblia como fonte de referência. Por exemplo, se você for ver o Código Penal, se você for ver o Código de Ética de qualquer profissão, você vai ver que eles têm princípios bíblicos aplicados ali. Fato é que, por exemplo, você vai no tribunal para fazer um juramento, para prestar um depoimento, você põe a mão em cima da Bíblia, porque é aquela que a gente entende que tem as fontes eternas. E se a gente tem algo eterno, por que a gente não vai usar? Então, conselho para você, leia a sua Bíblia, tenha uma Bíblia. Se não for religioso, leia ela como qualquer outro livro que você vai ter. E eu acredito que ele vai ter um impacto estrondoso na tua vida. Se for crente, ainda mais. Vamos lá. Princípios de liderança que a gente tem em Abrão. Primeira coisa, para um grande líder, a primeira coisa que nós aprendemos
em Abrão, para sermos líderes de referências, líder de impacto, é que Abrão, ele, para começar, ele começa fazendo uma ruptura. No primeiro dia da nossa live, se vocês lembram, eu falei um pouquinho sobre isso. Que para ter a mudança, para que a gente tenha sucesso na nossa vida, a gente precisa fazer uma ruptura, precisa passar por uma mudança. E o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês hoje é o princípio da mudança. O líder que se propõe a ser um grande líder, o líder que se propõe a fazer uma história de sucesso, esse líder, ele tem que primeiro fazer rupturas. Lembra que eu falei para vocês de que, por exemplo, quando você vai fazer uma ampliação, falamos ontem sobre ampliar fronteiras. Para que isso aconteça, você tem que derrubar alguma coisa, você tem que romper com alguma coisa. Não existe crescimento, não existe mudança, não existe sucesso, não existe líder de impacto se ele não romper com algumas coisas. Que coisas são essas? Vamos ver 4 coisas que é necessário você ter uma ruptura e que a gente vê aqui na história desse personagem que a gente estuda hoje. A primeira coisa é uma mudança de mentalidade. É a primeira coisa. A conhecida aí na linguagem da liderança e do empoderamento pessoal como a mudança o mindset, né? Mudança de mente, mudança na maneira de pensar. Ou seja, se você vai enfrentar algo novo, você precisa pensar de uma nova maneira, de uma maneira diferente. Porque se a sua mentalidade for a mesma, a sua mentalidade vai empurrar você para fazer as mesmas coisas. A sua mente vai processar da mesma maneira, a sua criatividade vai ser a mesma. Então você tem que mudar a sua mentalidade, de uma mentalidade preguiçosa para uma mentalidade produtiva, de uma mentalidade de conformar com as situações para uma mentalidade de inconformado, de uma mentalidade de pessoa que gasta para uma pessoa que gerencia. Você tem que mudar a sua mentalidade de uma pessoa que depende dos outros, eu vou falar isso um pouco mais à frente hoje, para uma pessoa que promove e que conduz a sua própria história. Então a sua mente tem que mudar. A sua forma de pensar tem que mudar. A forma de pensar daqueles que estão à sua volta tem que mudar. Então, às vezes, você precisa mudar de ambiência, que é uma segunda ruptura que você tem que ter. Uma segunda coisa que precisa mudar na sua vida. Abrão está em Ur dos Caldeus e agora ele vai começar uma nova história em Canaã, um outro lugar. Isso representa para nós o quê? Que às vezes, ou quase sempre, na nossa jornada de liderança, a gente precisa da mudança de ambiência. Ou seja, a gente precisa mudar de lugar. Às vezes o lugar que você está, que pode ser sua casa, que pode ser sua zona, que pode ser, tomar cuidado aqui que tem brasileiro assistindo e zona é outra coisa, a sua comunidade, a sua localidade, você precisa mudar de ambiência, mudar de ambiente, mudar do círculo de convivência. Porque essa é uma das coisas que vocês vão ouvir aqui muitas vezes. Para descobrir quem você é, a nível de ambiente e do lugar que você vive, para você saber quem você é. Às vezes, mas como é que eu sei se eu estou num nível bom ou num nível ruim na vida? Como é que eu sei que eu estou crescendo e que eu estou avançando na vida? Como eu sei que o meu nível de vida é um nível bom? Olha, tem uma estatística quase que infalível que ajuda a gente a definir o nível que nós estamos. E o nível do seu crescimento, o nível do seu desenvolvimento se mede da seguinte maneira. Você vai pegar as 5 pessoas, preste atenção, as 5 pessoas que você mais relaciona com elas. 5 pessoas que você mais relaciona. Às vezes você mora numa casa que tem 5 pessoas, mas às vezes você não tem um nível de relacionamento tão profundo com essas 5 pessoas. Mas quem que é? Seu colega de trabalho, o amigo que você sai para tomar café, o colega que vem na sua casa, que vocês viajam juntos, ou seja, aquelas 5 pessoas que você tem um relacionamento mais íntimo,
que você conta os seus segredos, que você passeia junto, que você tem projetos junto, que todas as vezes que você tem uma novidade é essa pessoa que se liga para contar, toda vez que você está numa dúvida é essa pessoa que se compartilha com ela, todas as vezes que você tem um problema essas pessoas são as primeiras a saberem. As 5 pessoas que você relaciona mais de próxima com elas, certo? Você vai pegar essas 5 pessoas e vai fazer uma média, e você vai achar, você é a média dessas 5 pessoas, não mais nem menos. Você vai estar ali na média dessas 5 pessoas que se relacionam. Então aí você vai saber o nível de convivência que você tem, a ambiência que você está, é que determina quem você é. E às vezes, se você quiser crescer, você sabe que aquele ambiente não vai lhe permitir crescer. Ok, eu faço a média das 5 pessoas que eu convivo, e eu percebo que a pessoa mais bem-sucedida, mais influente, a pessoa mais capaz, mais sábia da minha convivência é fulano. Isso quer dizer que eu provavelmente estou um pouco abaixo desse fulano. E se eu quiser estar acima, eu preciso mudar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre as pessoas que a gente convive. Mas aqui eu estou falando de ambiência. Uma das coisas que determina a nossa ambiência é o grupo ou é o nível das pessoas que a gente relaciona, é o lugar que a gente está. Às vezes você está num lugar que não proporciona crescimento, então você tem que ter essa mudança. Uma quarta mudança que você precisa ter é a mudança de frequência. Mudança de frequência. O que é mudança de frequência? Ou seja, é o nível de relacionamento que você esteja estabelecendo. É o nível de conexões que você está estabelecendo. Ou seja, quais são os lugares que você frequenta e quais são as pessoas que você comunica, que você tem conexões. Quais são as pessoas que lhe ensinam? Quais são as pessoas que vocês estabelecem projetos juntos? Quais são as pessoas que vocês saem para tomar café juntos? Quais são as pessoas que na sua lista, você tem como alvo para conectar com essas pessoas? Você é uma pessoa que gosta de relacionar com pessoas de nível inferior para poder sentir superior? Ou você é o tipo que gosta de relacionar com pessoas de nível superior para poder elevar o seu nível? Isso que é a frequência. Aumentar a frequência, eu falei ontem aqui, é colocar pressão em você mesmo para que você suba um pouco o seu nível. Então, você tem que aprender isso. Normalmente a gente evita relacionar com pessoas que estão em um nível superior, porque essas pessoas vão ser para nós como cobradores. São pessoas que vão nos criticar, são pessoas que vão dizer para nós todos os dias, olha, você ainda precisa crescer. E quando a gente quer ficar numa zona de conforto, entende? Quando você quer ficar no nível que você está, normalmente o que você vai fazer? Você vai viver num ambiente, num círculo de amizade, num círculo de relacionamento de pessoas que são iguais ou inferiores a você, porque bota pouca pressão. Mas quando você estabelece um nível de relacionamento, de conexão, e aqui não estou falando só de relacionamento físico, mas estou falando de fontes que você bebe, conversas que você estabelece, sonhos que você tem. Quando você tem pessoas no seu círculo de relacionamento que estão muito acima, isso faz com que você eleve a sua frequência, os lugares que você frequenta. Você vai tomar um café no lugar mais barato da cidade, ou você diz, eu prefiro... Alexandre falou sem zona. Alexandre, ok, vamos sem zona. Você prefere ir... Vou dar só esse exemplo para a gente avançar. É tanta coisa boa que eu gosto de compartilhar, mas o tempo não me permite. E eu sei que tem pessoas que vão sair para o trabalho daqui a pouco. E tem gente que já está assistindo no caminho do trabalho. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você vai no Zé, com todo respeito ao Zé, da esquina que serve lá um cafezinho. Vou tomar um cafezinho no Zé, porque o Zé eu estou acostumado. Eu tomei café nos últimos 10 anos na cafeteria do Zé. Mas na cafeteria do Zé é um lugar que eu não tenho conexões, mas lá é um lugar que eu estou acostumado, é um lugar que eu sinto confortável, é um lugar que eu já acostumei e é um lugar barato. Mas às vezes tem um lugar ao lado do Zé que é um lugar que frequenta pessoas de melhores entendimentos, de maiores oportunidades, que estão numa frequência a mais, mas é um pouco mais caro. Mas também você não paga, é isso que eu digo para as pessoas. Eu prefiro comprar uma roupa sem marca, mas que seja boa, porque a outra estou comprando marca. E eu estou pagando pela marca, eu não preciso pagar pela marca. Mas é aí que está o segredo da coisa, é a frequência.
Se você vai comprar uma coisa boa, você tem que pagar a marca, porque a marca diz o nível da sua frequência. Não é ostentação, não é querer mostrar, não é viver uma vida acima daquilo que você pode ou do luxo, mas é o nível de frequência que você quer transitar. Então, pagar o dobro num café não quer dizer que o café é melhor que o outro, mas quer dizer que o lugar que você está, você tem mais segurança, você tem mais conforto, você tem mais relacionamentos de alto nível, você está botando pressão em si mesmo. Então, é muita coisa que você ganha. Você paga mais não é pelo café, mas é por todo o branding atrás desse café, toda a marca, toda a ideia, todo o impulsionamento. Então, gente, 4 coisas que a gente precisa romper. Romper com a nossa mentalidade conformadora e com a nossa mentalidade que está tudo bem. Romper os maus hábitos que a gente tem. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse ano é levantando às 5h30 da manhã, 5h45 da manhã no mais tarde, para fazer minha caminhada. Porque eu tenho que romper com essa vida sedentária. Mudança de ambiência e mudança de frequência. Então, o primeiro princípio é o princípio da mudança e a ruptura. Eu vou falar um pouco mais à frente, num outro personagem, eu vou mostrar um pouco melhor sobre essa questão de você romper, mas rupturas radicais. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, então não vou adiantar aqui, porque a gente voltará a esse tema. Um segundo princípio que a gente aprende com o personagem Abrão, com o líder Abrão, é você acreditar numa nova fase, é você acreditar num novo momento, é você acreditar num novo acontecimento, é você acreditar no novo. Nós estamos no começo do ano. Começo do ano é novo ano, coisas novas. E você precisa acreditar nesse novo sem ver. Presta atenção. Líder de impacto não é o líder que vê o final das coisas, mas é aquele que determina dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente não dá o primeiro passo porque não está vendo o final. Você precisa ver o primeiro passo. Se você tem visão para dar o primeiro passo, então acredita nesse novo sem ver o final das coisas. Então, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para avançar. A história que nós lemos, que é a história de Abrão, e para você que está chegando agora, talvez não entenda, nós estamos falando de liderança. Liderança como um tema multidisciplinar e transversal, não necessariamente religiosa. Mas eu estou usando personagens que marcaram a história bíblica para aprender os princípios de liderança que eles aplicaram na sua vida e para a gente aplicar na nossa, independente se você é religioso ou não, independente se você esteja começando um projeto de vida, ou profissional, ou educacional, ou se você já está avançado. Estamos trabalhando aqui, nesse sentido. Então, a segunda coisa que a gente aprende com Abraão aqui, é que Abraão acredita no novo sem saber. Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão está indo para um lugar que ele não sabe. Mas Abraão sabe dar o primeiro passo. Abraão sabe começar. Então comece. Talvez você esteja com um projeto para a sua vida esse ano. Talvez você esteja com algo na sua mente para fazer, mas você esteja esperando que tudo fique claro, que você tenha pessoas lhe apoiando, que você tenha recursos. Você está esperando o melhor momento é hoje. Não espera o melhor momento. Começa a fazer hoje. Começa a colocar em prática hoje. Não espere para ver final. E para fazer isso você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O que as pessoas vão falar? Mas o fulano faz a mesma coisa e tem mais qualidade, tem mais influência, tem mais... Começa hoje. Dê o primeiro passo hoje. Tem que ser um ato de coragem. Como eu falei no primeiro dia, você tem que colocar pressão em si mesmo. E uma das formas de colocar pressão em você é dar o primeiro passo. Você tem uma ideia, você tem um desejo, você tem um sonho, você tem um projeto para 2022, olha, começa hoje. Dê o primeiro passo hoje. Se quer fazer alguma coisa, dê o primeiro passo hoje. Bota pressão em você. Porque enquanto você esperar melhor tempo, melhor oportunidade, aprovação das pessoas, sentir vontade, ter segurança para avançar, vencer o medo, 2022 já terminou. Na verdade, ele já está muito avançado. Já está no 4º dia hoje. Pelo amor de Deus. Olha como o tempo está avançando. Então tem que dar o primeiro passo. Tem que ter coragem para fazer hoje. Tem que vencer o medo. Não espera o medo passar. O medo tem que ser seu combustível. Ontem eu falei de 2 coisas que são, melhor dizendo, combustíveis
para a nossa vida e para nós avançarmos, que é dor e problemas. Hoje eu quero falar de um terceiro, que é o medo. Ou seja, as coisas que muitas pessoas entendem que são coisas negativas para a sua vida e que não deixam avançar, você tem que transformar elas em combustível, em power para você avançar na sua vida. Então, dor, medo, problemas, críticas, essas coisas, para quem tem uma mentalidade forte, que nós falamos anteriormente, o primeiro princípio é a mudança de mentalidade. Se você está com uma mente forte, decidida e determinada, essas coisas vão servir de combustível. Então, você precisa acreditar nesse novo que está na sua mente, nesse novo que já está no seu coração, e dar o primeiro passo hoje. Se exponha. Eu falei para vocês aqui no primeiro dia, eu decidi que esse ano eu vou lançar 3 livros. Até o final do ano, 3 livros, e a primeira delas sai 3 meses. A gente vai terminar essa sequência de 21 dias, e assim que terminar eu tenho 3 meses para lançar o meu primeiro livro sobre liderança. Então, tem que ser pressão. Então, eu fiz o voto público aqui e eu vou ter que cumpri-lo. Então, é a maneira de você fazer, de você avançar. E tem que ter determinação para isso. Só alcança quem determina. Então, você tem algo novo, você tem um sonho novo, tem um projeto novo, tem um desejo. Talvez você esteja dizendo, nem é novo. Já estou uns 4, 5 anos pensando e nunca faço isso. Então, hoje começa. Dê o primeiro passo e depois me deixa saber no particular se você deu esse primeiro passo, se eu posso te ajudar de alguma maneira. Eu vou estar aqui para isso, mas eu quero incentivá-lo a avançar. Terceiro princípio que a gente aprende sobre liderança hoje: tenha muito cuidado. Isso é importantíssimo. Muito do sucesso da sua jornada de vida, de liderança, dos seus projetos, depende desse princípio. Tenha cuidado, seja seletivo nas alianças e nas sociedades que você vai fazer na sua vida, em qualquer área. Pode ser familiar, seu casamento, pode ser empresarial, o sócio que você vai empreender, pode ser nos estudos, o colega que você vai fazer aliança com ele para estudar junto. Em qualquer área da sua vida, tenha muito cuidado, seja muito seletivo com quem você faz aliança e com quem você faz sociedade. E a gente aprende isso com Abraão. Se você percebeu, talvez ele passou uma coisa muito sutil na leitura que nós fizemos no começo. Diz assim: Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai desse lugar e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas a condição que é colocada logo no começo, que é colocada para Abraão é o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela. 2 condições. Você tem para que a coisa nova aconteça na sua vida, você tem que mudar de ambiência, porque eu vou subir a sua frequência, eu vou levar você para um lugar que a frequência é maior. E a segunda coisa é você tem que sair da sua parentela, você tem que deixar seus familiares. Mas você vê que no primeiro versículo a condição é: deixa a sua parentela. No versículo seguinte, nós temos dizendo: Abrão vai e leva o seu sobrinho Ló com ele. Mas a regra era: abandone, deixa para trás a sua parentela, os seus familiares. Provavelmente Deus entendeu que a família de Abrão tinha sido um empecilho para ele até aquele momento. Então ele disse: sai. Mas o que acontece? Abrão tem Ló, que é seu sobrinho, e Ló é órfão. Então, movido de uma boa intenção, movido de um senso de generosidade, movido de um senso de paternidade, ele leva Ló consigo, e Ló vai tornar um transtorno de alma para Abrão. Gente, a partir desse momento, a liderança de Abrão é bloqueada. Por quê? Ele rompe com um princípio importante, que é o princípio da sociedade, que é o princípio da aliança. Só quando leva Ló com ele, Ló não é um menino, Ló é um homem formado. E Ló vai fazer concorrência a Abrão. Ló vai criar problema a Abrão. Ló vai desestabilizar Abrão por completo. Ele vai sugar o melhor que Abrão tinha. Detalhe é que Abrão não avança nem mais um passo a partir desse dia, até o dia que ele rompeu com Ló. Chegou um dia que ele disse para Ló o seguinte: Ló, olha todo o campo que está diante de nós.
Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas de hoje em dia não dá para nós andarmos juntos. Isso passou anos desde o dia que eles saíram daquele lugar. A liderança dele é bloqueada. É o que acontece com muitos de nós. Entramos em sociedade com pessoas que não deveríamos, pessoas que não têm o mesmo propósito que nós. Uma das coisas que eu tenho muito cuidado na minha vida, eu sempre convido para as palestras no Instituto Cabo-Verdiano, eu sempre saio para tomar café, eu sempre busco conexões e frequência com pessoas que eu já entendi, que eu já segui, pessoas que eu já acompanhei e que eu entendo que estão na mesma frequência que eu. E qual que é a frequência que eu trabalho? É a frequência de ajudar as pessoas, de empoderar as pessoas. Se eu entendo que você está no projeto, é para ganhar dinheiro, é para ter fama, é para satisfazer o seu ego, a gente não conecta. Eu não conecto com você. Eu me conecto com pessoas que estão no mesmo propósito que eu. Então, se você me vê andando com uma pessoa, se você vê uma pessoa palestrando nos meus eventos, se você me vê viajando com uma pessoa, tenha certeza que é uma pessoa que eu entendi que o objetivo dela na vida é ajudar outras pessoas, é empoderar outras pessoas. Então, eu faço sociedade com pessoas que eu entendo que estejam na mesma frequência que eu. Eu estou com um grande projeto para lançar esse ano. E uma das coisas que eu não avancei ainda esse projeto é porque eu não achei uma pessoa que esteja na mesma mentalidade que eu. E eu preciso de uma pessoa. Eu não consigo fazer isso avançar. É um projeto que vai exigir muito de mim. E eu preciso de uma segunda pessoa para ser o gerente desse projeto. Mas eu não avanço esse grande projeto, essa grande ideia, porque eu ainda não achei uma pessoa que esteja na mesma frequência que eu. Tem que ter cuidado. Eu não posso fazer uma coisa só porque é uma boa ideia e eu me colocar numa situação complicada ou colocar qualquer pessoa. Porque entrar numa aliança, entrar numa sociedade é a coisa mais fácil, mas sair dela é cabulosa. É complicadíssimo sair de uma sociedade. Normalmente, quando uma sociedade se rompe, você perde com ela. Então, como é que eu evito isso? Tenha muito cuidado com que sociedade você vai fazer. Abraão leva Ló. Ló vai fazer concorrência. Ló, quando vê um melhor terreno, Ló quer para ele. Ló, quando vê uma pastagem, quer para o seu gado. E Abraão e Ló têm problemas grandiosos. E Deus nunca mais volta a falar com Abraão enquanto Ló está com ele. Nunca mais. Agora, o texto é engraçado. Se você continuar lendo a história, você vai ver que logo depois que Abraão chega, enche, quando não dá para sustentar mais, Abraão rompe com Ló, o versículo seguinte diz, e Deus então volta a falar com Abraão. Ou seja, o plano volta a acontecer. Aliança errada, você para o plano, você começa a andar para trás. Então tenha muito cuidado com que pessoas que você vai aliançar a nível familiar, se você ainda não é casado, se você não formou família, tenha muito cuidado com quem você vai formar família. É das maiores alianças, se não a maior aliança que você vai fazer na vida. É o seu casamento, é a sua família. Então tenha muito cuidado com o que você vai construir. A segunda são as alianças e a sociedade que você vai fazendo ao longo da vida, quer seja acadêmica, profissional, empresarial. Tenha muito cuidado com as alianças. Gente, a nossa hora já avançou. É para ser no máximo 40 minutos. Então vou para o último princípio para a gente fechar aqui. Quarto princípio que eu aprendo com a liderança de Abraão e que a gente precisa aplicar na nossa vida. Vimos o primeiro, que é, você precisa mudar a sua mentalidade nova. Segundo princípio, você precisa acreditar antes de ver o final. Você precisa ver, para ter a condição de dar o primeiro passo, mas tem que dar hoje. Terceiro princípio de liderança de Abraão, que eu acho fundamental, é você ter cuidado, você ser seletivo com as pessoas que você vai fazer alianças na vida ou que vai fazer sociedade, nos negócios. Quarto princípio é você deve ser dono, presta atenção, ser dono da própria história, decidir o seu próprio curso e fazer por você. Não faça pelos outros, não faça porque é moda, não faça porque todo mundo está fazendo. Preste atenção e entenda isso, fundamentalíssimo na sua liderança. Nunca, mas nunca, vou repetir para isso ficar na sua mente, nunca faça algo por dinheiro. No dia que você fizer as coisas por dinheiro, o dia que o dinheiro nortear as suas decisões, as suas ambições, o seu projeto e o seu propósito de vida, você é uma pessoa infeliz e só não deu conta disso ainda. Nunca faça as coisas por dinheiro. Nunca faça as coisas por reconhecimento. Faça as coisas para você se sentir feliz, de ser útil e de mudar o mundo. Faça as coisas para você se sentir feliz de fazer uma mudança no meio que você está. Se você ajudar uma pessoa,
já terá valido a pena. Mas se você não ganhar nenhum centavo com isso, não tem problema. Dinheiro, escreve isso. Dinheiro nunca é objetivo. Dinheiro é consequência de algo bem feito. Dinheiro nunca é objetivo. Dinheiro é consequência. No dia que se fizer aquilo que você é bom em fazer, de certeza, alguém vai pagar por isso. Sem você ter que exigir, sem você ter que cobrar. O dinheiro, ele vai ser consequência. Consequência porque alguém vai convidar você, consequência porque alguém vai dar oportunidade, consequência porque alguém vai presentear, consequência porque você vai ter mais inteligência, mais conexões e uma frequência elevada com pessoas que sabem e que vivem no mundo que tem dinheiro. Tudo é uma questão de consequência quando a gente fala de dinheiro. Se dinheiro for objetivo, você vai ver que dinheiro não compra muita coisa. Então, queridos, quarto princípio para nós terminarmos a nossa live hoje, falando de liderança de alto impacto e baseando num personagem que mudou a história. E se nós estamos falando dele hoje, mais de 4.000 anos depois, é porque o cara foi bom. Então, liderança de alto impacto é uma liderança que você é quem comanda, é você quem direciona a sua história. Pior coisa que existe é permitir que os outros tomem decisão para você. Ah, meus pais é que vão decidir que curso que eu vou fazer. Ah, meus colegas é que vão decidir. Ah, é meu grupo que eu jogo futebol que vai decidir. Não, você que decide o que você quer para a sua vida e o que você quer viver. Não permita que as circunstâncias... Ah, eu não posso, a vida está difícil, nós estamos numa pandemia, então é o que... Não, não é o que dá. É o que você decide, é o que você determina. Você não é o Todo-Poderoso, porque ele já existe. Mas ele pode ajudar você. Mas ele está aqui para ajudar você como ajudou Abraão. Agora, você tem que decidir. Se você deixar as coisas na mão dos outros, se você deixar as coisas na mão das circunstâncias, se você vive de condição, é uma coisa que eu gosto na vida, é viver de condição, é se, né? Se der, se eu tiver dinheiro, se eu tiver tempo, se a oportunidade aparecer, se eu tiver vontade, se eu tiver, se. É pessoas que vivem de condição. Tudo é condição para elas. Não, nós não vivemos condição. Nós vivemos de decisão. Nós vivemos de abundância. Nós vivemos de fluxo. Nós vivemos de transbordo. Nós vivemos de legado. Que são coisas que vocês já ouviram e vão me ouvir falar muito aqui. Você é um fluxo. Você é um canal. Você é para transbordar na vida das pessoas e construir um legado. Tem que ser essas coisas que determinam a tua vida e a tua vivência. Não pode ser condição. Então a gente tem que ter coragem. Não viva de comparação. Ah, eu vou fazer porque fulano está fazendo. Eu vou fazer porque alguém já fez e deu certo. Ah, não compare. Você sabe qual que é o seu... Você sabe do seu sucesso? A nível de comparação, existe uma única comparação que é permitida por um grande líder. Um grande líder tem uma única coisa que ele é permitido comparar. Fazer comparação. Que é você comparar a você mesmo ontem. É comparar o seu hoje com o seu ontem. Essa é a única comparação que é permitida por um líder que tem uma mentalidade forte, que tem decisão e que quer ser de alto impacto. Ele se compara consigo mesmo ontem. Ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que o meu ontem. Única comparação. Comparar com quem tem mais dinheiro. Comparar com quem tem mais influência. Comparar com quem tem mais conhecimento. Comparar com quem tem mais aceitação. Não é comparação. Você se compara consigo mesmo e se compara com o seu ontem. Se hoje eu estou fazendo melhor do que eu fiz ontem, então eu estou avançando. Um passo de cada vez. Quando você menos percebe, você é surpreendido pelo sucesso na sua jornada de liderança. Então, não viva por comparação e não viva, e aqui eu termino, não viva de ostentação. Não seja um ostentador. Ostentador, a própria palavra já diz, é quem ostenta uma dor. Porque a pessoa que ostenta, nada mais é do que uma dor que ele está expondo. Uma dor de não aceitação, uma dor de trauma, uma dor de não superação. Porque quem ostenta é porque não está satisfeito. Uma coisa é influenciar. Então você tem que ser um inspirador e não um ostentador. Ou seja, tudo que eu faço, as pessoas acham que às vezes eu ostento. Não é uma questão de ostentação, é uma questão de inspiração. Eu compartilho o bom da minha vida. Não compartilho e não tento mostrar mais daquilo que eu sou. Eu mostro aquilo que eu sou. Tento mostrar as minhas viagens, meus cursos, as minhas mudanças de mentalidade, as minhas subidas de frequência. Para quê? Para inspirar os outros.
Hoje eu inspiro uns, amanhã vou inspirar outros, hoje estou inspirado, mas eu não ostento, porque ostentar, a própria palavra já diz, ostentador, ostenta a dor. É um trocadilho interessante, mas que é verdade. Quem ostenta é porque é uma dor que ele está expondo. Porque não tem autoaceitação, não aceita a própria imagem, não aceita a própria situação de vida, mas não sabe e tenta passar uma imagem diferente. Então, gente, temos que escrever a nossa própria história. E aonde, para finalizar mesmo, e aonde que eu vejo em Abrão que ele começou uma nova história. Se você continuar lendo o texto, ao final diz o seguinte: quando Abrão muda de Arã e ele vai para um novo lugar, a primeira coisa que ele faz, ele constrói um altar. Por que ele constrói um altar? Porque até aquele dia ele tinha vivido no altar do seu pai. Só que seu pai tinha morrido, o seu irmão tinha morrido, tio de Ló, que nós falamos anteriormente, e ainda ele vivia a história da sua família, a história da casa do seu pai, servindo no altar, já que Abrão era um patriarca, então era um sacerdote. Então ele ainda naquele momento tinha vivido aquilo que o seu pai tinha deixado legado. Mas a partir desse momento que ele rompe com o lugar, e anos depois ele rompe com Ló, ele chega ao lugar que ele deveria ir, e ali ele constrói um altar que ele agora constrói. É o altar dele, é a história dele, é o lugar de serviço dele, é a marca dele. Então, a história tem que ser sua. Para de viver a história dos outros, para de viver, porque minha mãe sonhou isso, minha mãe sonhou que eu seria médico. Talvez ela esteja vendo ou vai ver durante o dia essa live. Minha mãe sonhou a vida inteira e acreditou a vida inteira. Como eu era o melhor aluno da escola, ou um dos melhores quase sempre, a minha mãe acreditou que eu seria médico. O sonho de qualquer pessoa, sei lá, 20, 25 anos atrás, o sonho de qualquer família cabo-verdiana era que o filho fosse um doutor. E eu tinha todas as condições para isso. Meu pai, eu acho, porque o que eu entendi, meu pai sempre quis que eu fosse pastor, porque ele não conseguiu, as condições não o permitiu ser. Eu, afinal das contas, não fui médico e hoje eu até sou pastor, pelo menos na formação, no trabalho que eu faço. Não estou à frente de uma igreja como pastor, mas posso vir a ser ou a estar num futuro não muito longe. Mas eu cheguei a um momento que eu defini a minha própria história. Não vou fazer medicina, vou seguir a área da teologia, vou seguir a área da educação. É a história minha. E minha mãe hoje alegra. Hoje eu sou doutor, não médico, mas sou doutor, e eu acho que ela se conforta e ela se alegra com isso. Meu pai se conforta de eu também ser pastor. Ou seja, agradei os dois, mas fazendo a minha própria história a partir das minhas próprias decisões. E você vai ter que fazer o seu. Você vai ter que fazer o seu. Então, a vida é assim. Nós fazemos a nossa própria história. Então, não vive porque os colegas estão vivendo, porque os pais decidiram, porque as circunstâncias impuseram, porque a pandemia obrigou. Não, viva a partir da sua decisão. É a sua decisão, é a sua fé em Deus. Se você não é um homem, uma mulher religiosa, eu sei que você acredita em Deus. E tem que acreditar. Porque se não acreditar, fica muito, mas muito difícil. E principalmente, o difícil não é só conseguir, mas é sustentar. A gente sustenta as coisas pelo conhecimento, pela sabedoria, pela decisão, mas principalmente pela fé. Então, se você está aqui comigo, assistindo e não é um homem ou uma mulher de fé, eu quero incentivá-lo a aproximar mais de Deus, porque isso vai dar um power, um gás a mais. Porque tem horas na vida, olha aí, presta atenção, e a gente já vai terminar. Tem momentos na vida que a única coisa que vai lhe ajudar e que vai lhe manter é a fé. Porque tem horas que tudo sai. Conhecimento não ajuda, dinheiro muito menos, amizades pouco ajuda, influência a gente não tem. Resta a fé, para a gente manter no foco, manter vivo, manter de pé a fé. Então, você não pode descartar esse elemento de ter fé em Deus. Então, que Deus nos abençoe, aprendendo com a liderança de Abraão hoje. E aqui a gente encerra 4 princípios importantes na liderança. Mudança de mentalidade. Primeiro, que nós vimos hoje. Segundo, acreditar em algo novo sem você ver o final da história. Mas se é sua paixão, se é seu sonho, se é seu desejo, se é o que você quer, se é o que você entende que é seu propósito de vida, acredita e avança. Terceiro, ser seletivo nas suas alianças e sociedades na vida, quer a nível familiar, quer a nível profissional, a nível educacional, a nível de negócio. Por último,
Seja dono da sua própria história. Não coloque a sua história na mão de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer pandemia, de qualquer condição. Não viva de condição, viva de decisão. Certo? Então, que Deus abençoe vocês. Ficam com esses princípios. Eu agradeço a todos que acompanharam. Percebo que conforme o dia vai avançando, o número de pessoas assistindo vai aumentando. Mas, querido, se quer pegar, tem que ser 7h01 da manhã. 7h01 da manhã é a hora que a gente começa. Põe o despertador, levanta, toma um banho, de preferência gelado, para você poder acordar. Se puder fazer como eu, levanta antes e faz a sua caminhada, o seu exercício físico, e depois vem para live 7h01 da manhã. Por enquanto, não sei se eu vou deixar isso sempre. Por enquanto, está ficando salvo 24 horas. Depois de 24 horas eu bloqueio. Porque uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu vou fazer essa live sobre liderança para as pessoas que querem. Deixar de bando. Porque também não é justo para quem quer, para quem sacrifica, levanta às 7 da manhã para beber na fonte e depois quem acorda meio-dia acha pronto só para sentar e assistir. Por que eu estou deixando 24 horas? Porque muitas pessoas não sabem. Então, para poderem saber. Mas quem quer se comprometer tem que fazer um desafio. Levantar às 7 da manhã para assistir a live. A gente tem que aumentar a pressão e aumentar a frequência aqui. Tá bom, meu querido? Dia abençoado para você. Foi muito bom ter aqui. E a gente volta amanhã no nosso clube 7h01. Por que 7h01? Porque a gente começa às 7h01 da manhã. Esse é o nosso horário. Por que 7h01? Porque é 7h01. Levanta e vem. E nós estamos aqui às 7h01 da manhã. Meu desejo, e vocês sabem, quem já fez outras jornadas comigo, sabem que eu faço às 6 da manhã. Por que eu não estou fazendo às 6 da manhã? Porque eu tenho um projeto às 6 da manhã, que é elevar minha frequência. Então, eu preciso fazer minha caminhada. Porque se eu fizer a live agora, não dá para fazer caminhada. A cidade está agitada, o dia começa. A minha esposa tem que ir para o trabalho e a gente faz junto, né? Então, por isso, às 6 da manhã, estou nesse outro projeto. Mas, o meu objetivo nem era 7, era às 6 da manhã, para botar um pouquinho mais de pressão. Certo? Deus abençoe. Nós vemos amanhã, 7h01 da manhã. Coloca despertador. Vem com a gente. A sua mentalidade vai mudar. E coloque em prática o que nós falamos. Uma das coisas que a gente falou hoje e que eu quero que você coloque em prática é dar o primeiro passo. Tem um projeto aí na gaveta? Abre essa gaveta, aqui, caminha aqui. Tirar o projeto para fora e colocar em prática. Dá o primeiro passo. Bota um pouquinho mais de pressão em você mesmo, ok? Vamos aumentar essa frequência? Dá? Claro que dá. Põe em prática, porque aí a pressão aumenta. E põe em prática não escondido. Põe em prática para todo mundo saber que está pondo em prática, porque aí a pressão aumenta. Tira você da zona de conforto. Certo? Deus abençoe. Dia abençoado. Que Deus seja com todos e que vocês possam ser influências positivas aí no mundo à volta e que Deus abençoe todos nós. Até amanhã, às 7h01 da manhã. Até lá, seja fluxo, transborde e construa o seu legado. Deus abençoe. Sempre juntos.